Calorosas saudações, e eu sei que está ali iluminada com as cores da bandeira LGBT o Parlamento Português, mas faço uma pequena pergunta. Lembram-se, pelo menos na história recente, de quando o Parlamento Português esteve iluminado com as cores da bandeira nacional? Não se lembram, pois não? Pois, eu também não. Mas sabem do que é que eu me lembro sempre? De pedir like no início dos vídeos. Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Ora, no dia de ontem à noite, hoje de madrugada, o Parlamento esteve iluminado com as cores da bandeira arco-íris. Já houve vários statements oficiais, nomeadamente por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, e já há peças de reportagem para combater a bifobia, a transfobia e afins. Vamos ouvir. O Presidente da República pede tolerância zero à homofobia. O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa acontece no Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, uma data que a Assembleia da República assinalou ontem mesmo, iluminando a fachada com as cores do arco-íris. Marcelo Rebelo de Sousa pede um compromisso coletivo para uma sociedade mais diversa e sem discriminação. Na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que, apesar das 5 décadas sobre Abril, é ainda preciso um apelo atual, preventivo, de discursos de ódio, de violência e de normalização de qualquer tipo de discriminação. Só antes do repórter continuar, eu não concordo nada com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, muito pelo contrário. Acho que a sociedade portuguesa evoluiu de uma forma em que hoje em dia a preocupação ou a narrativa política criada em teor destes tópicos não é de todo necessário em termos de propaganda, nomeadamente comparativamente ao passado. Vou dar um exemplo. O líder partidário do terceiro maior partido político português na década de 70 ou 80 era o Álvaro Cunhal, do PCP, se bem se recordam. E o Álvaro Cunhal tecia comentários relativamente à homossexualidade que eu nem sequer posso preferir aqui. Pesquisem no YouTube. Ele dizia coisas, enfim, obscenas relativamente à homossexualidade. Nem sequer vou citar para nem, enfim. E, portanto, todo esse tipo de discurso, hoje em dia, é condenado por toda a gente, por todos os partidos políticos representados no Parlamento. Eu sei que há a tentativa de dizer que há a questão da homofobia dos partidos de direita radical por toda a Europa, o que não faz muito sentido. Aliás, o Geert Wilders nos Países Baixos até é acusado por algumas fações de direita mais extremada de ser demasiado pró-LGBT, o que é uma coisa curiosa, mas esta parte é curioso. Mas, comparativamente com os dias de hoje, o que acontece não é isso. E a bandeira que deveria estar iluminada, ou as cores das bandeiras que deveriam estar iluminadas naquele Parlamento, naquela Assembleia, eram as cores da bandeira nacional. Porque não há bandeira mais inclusiva do que a bandeira portuguesa. Não há. Porque ali estão representadas as pessoas de determinadas identidades sexuais. Mas não estão todas. Por exemplo, os heterossexuais não estão. Na bandeira portuguesa, qualquer pessoa de qualquer orientação sexual, de orientação sexual, de qualquer identidade, de quem se quiser assumir do que se quiser assumir, está representado por aquela bandeira. Toda a gente. Independentemente do que faça, bem ou mal, de qualquer orientação sexual, de preferência a nível da atratividade. Portanto, não há bandeira mais inclusiva do que a bandeira portuguesa. E é a mais renegada nos dias de hoje. Tanto no espaço público como na esfera privada. Portanto, isto depois foi já utilizado como peças de reportagem, vou só colocar aqui mais alto, eleições europeias, os direitos das pessoas LGBTI podem estar em risco com a ascensão da extrema-direita. Vamos ver. Pessoas LGBT correm o risco de piorar. Isto se a ascensão da extrema-direita se confirmar. É este o sinal de alarme lançado pela ILGA Europa, a principal organização de defesa das pessoas LGBT do continente. A organização apela aos candidatos para que, uma vez eleitos, se comprometam a reforçar a legislação. Within this coming election, we really need candidates to step up to the challenge and to commit in these weeks preceding the elections. Mas eu já traduzo, mas aqui a minha questão única e exclusivamente é perceber as pessoas devem ser todas elas iguais perante a lei. Portanto, se as pessoas partem de uma premissa de igualdade perante a lei, que é aquilo que funda a existência de um Estado de Direito democrático, porque é isso que faz existir um Estado de Direito, é a igualdade perante a lei, independentemente das nossas características sexuais, de preferência de orientação sexual, seja o que for, se isso deixa de existir com uma discriminação positiva ou negativa para qualquer tipo de pessoa, seja ela qual for, isso faz com que o próprio Estado de Direito seja comprometido em termos da sua própria existência. Portanto, não deve haver retirada de direitos, nem direitos especiais para qualquer tipo de pessoa, independentemente da sua preferência, seja em que tópico for. Portanto, todos iguais, ou melhor, todos diferentes na nossa natureza, obviamente, faz parte, é assim que a natureza é, mas todos iguais perante aquilo que é o rigor da lei. E não é isso que se está a pedir aqui.
Aqui está-se a pedir um favorecimento. Porque a igualdade já existe, né, na questão europeia. To commit to actually legislating change when they are elected. There has been great progress made in the EU in the last 5 years, and that needs to be continued. But still, freedom of movement, which is at the core of EU values, is not secured for trans people, for intersex people, for non-binary people, for rainbow families. So the new Commission and the new Parliament really needs to prioritize filling those legislative gaps, and that really needs to happen soon. Portanto, o que ele basicamente diz aqui é que, neste momento, a liberdade de circulação para as pessoas não binárias, para as pessoas transexuais, para as pessoas intersexuais, não existe, ou melhor, existe, mas não é feito com segurança no espaço Schengen, no caso, ou no espaço europeu, se ele quiser aprofundar um bocado mais. A minha questão é, primeiro, eu não consigo concordar com isso, não consigo, até porque se eu for olhar para os rankings dos países mais LGBT-friendly que existem no mundo, são todos na Europa. Aliás, Portugal é um deles. Eu acho que Portugal é para aí o... Verifiquem que eu já não sei bem em que lugar é que Portugal está, mas está certamente no top 10 dos países mais LGBT-friendly, no sentido em que aqui vive-se em segurança, vive-se tranquilamente, há respeito pelas escolhas individuais e de escolhas de orientação... Escolhas não, mas das preferências de orientação sexual que uma pessoa tenha. Portanto, este argumento não faz sentido nenhum. Isto parece mais uma questão de guerra a nível de divisão para atingir poder político do que uma coisa relacionada com direitos humanos, muito honestamente. Um exemplo é a Itália, onde a adoção e as técnicas de reprodução medicamente assistida são proibidas para casais homossexuais e os municípios que concediam certidões de nascimento reconhecendo pais do mesmo sexo foram intimados a deixar de o fazer. A ILGA também publicou um mapa sobre a situação legal da comunidade LGBT e, a nível europeu, a Polónia é o país com pior classificação. Mas a minha questão é, porque dizer isto assim, não é? A situação legal da comunidade LGBT na União Europeia. O que é que isto quer dizer? A situação legal da comunidade LGBT. O que é que isto quer dizer, não é? Porque a situação legal é o quê? Pode ser se tem cadastro? Não sei, estou a perguntar, porque dito isto de forma assim tão vaga, não é? Portanto, nós tínhamos ali um gráfico, claramente a Europa Ocidental tinha uma percentagem mais a verde superior comparativamente à Europa do Leste. Mas isso é normal. Historicamente falando, nós sabemos que a Europa do Leste, por questões históricas, culturais e políticas, é mais, vamos dizer, tem uma afronta superior a estas questões, tem uma índole mais conservadora do que propriamente a Europa Ocidental. Não é por acaso que, se calhar, em termos de coesão social, a Europa do Leste, se calhar, neste momento, tenha uma capacidade de unificar a sua própria população maior do que existe na Europa Ocidental. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham respeito pela diferença. Há que existir esse respeito. Mas, ao mesmo tempo, tem que existir também o respeito no lado oposto. E muitas das vezes é o que não está a acontecer. Com alguns abusos de poder, até a nível legal e institucional. Mas com a mudança de governo, no final do ano passado, já começam a surgir sinais de mudança. People and representation were invited to discuss the potential legislation about same-sex partnerships. And the hate speech law is being settled and being discussed and shortly to be implemented. Portanto, o que ele aqui está a dizer basicamente é que está-se a falar das questões da união civil entre casamentos entre pessoas do mesmo sexo e que a lei do discurso de ódio está a ser definida. E é aqui que entra o meu problema. É aqui que entra o meu problema, e era o que eu referia. Isto não me parece mais do que uma questão quase de abuso de poder institucional, de limitação de liberdade de expressão. Se me disserem assim, deve ser permitido alguém ameaçar uma pessoa pela sua escolha sexual? Claramente que não. Ou pela sua preferência sexual? Claramente que não. Obviamente que não. E, enfim, a ameaça tem que ser punida, não é? Agora, alguém tecer um tipo de crítica relativamente a questões de opinião ou questões de propaganda, seja o que for, isso é uma questão de opinião livre. Ainda para mais se for manifestada com respeito, não é? Portanto, muitas destas questões de legislação perante aquilo que é o hipotético discurso de ódio, quem é que vai ditar o que é discurso de ódio? Vai ser este senhor aqui, na imagem? Vai ser o Ministério da Verdade criado numa perspectiva orwelliana pela União Europeia para legislar o que é bom e o que é mau consoante a vontade da Ursula von der Leyen? Não é? Em Portugal, como é que é? Será diferente do que é, por exemplo, na Alemanha, ou em França, em Espanha ou na Hungria? Como é que isso se vai fazer? Porque esta questão de legislar o discurso de ódio parece-me particularmente preocupante. E é aqui que entra o meu problema. As pessoas devem ser iguais perante a lei. Têm que ser iguais perante a lei.
Agora, questões de discriminação negativa ou positiva perante essa mesma lei não é benéfico, nomeadamente se estivermos a falar de limitações da liberdade de expressão, que é o que me parece que em muitos casos se tenta fazer. E isto é apenas um veículo para o fazer. E é aproveitamento das pessoas. Fingers crossed. So, as of now, after these few months, we do not see the change, but we feel the change that it is coming. Mas apesar de algumas mudanças e do aumento da proteção legal, a comunidade LGBT sofre agora mais violência em toda a União Europeia. De acordo com a Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, 2/3 dos inquiridos já receberam mensagens de ódio. Voltamos à velha questão. Eu não estou a dizer que esses casos não aconteçam, de ameaças ou assim, porque devem acontecer. Eu não nego isso. Mas daí até nós extrapolarmos e fazer disso a regra existente no continente europeu e na União Europeia, que é claramente a zona mais segura para pessoas com este tipo de preferências a nível da orientação sexual viverem, é ridículo. Desculpem lá, mas é ridículo. Fazerem esta caracterização e de que há um perigo enorme, lamento. Não há. Porque a minha pergunta então é a seguinte: se há um perigo enorme para as pessoas, que é o que é dito aqui, se há um grande perigo para as pessoas LGBT viverem na Europa, o que é que dizemos das pessoas LGBT que vivem na faixa de Gaza? Deixa a questão no ar, não é? Ou naquela zona do globo, no Médio Oriente, ou em alguns países africanos, que têm ditaduras. Enfim, o Uganda pune com prisão ou pena de morte, não sei se é prisão ou pena de morte, mas a homossexualidade, coisa atroz. Portanto, eu pergunto-me, se aqui é muito perigoso, nesses países é o quê? Portanto, há que chegar aqui a um consenso. Portanto, esta narrativa de propaganda no sentido de limitar a liberdade de expressão, de condicionar discurso e afins, e não, obviamente, normalizando a questão das ameaças, isso é um caso diferente, mas isto aqui parece-me mais um mecanismo de controle de poder a nível de liberdade de expressão do que outra coisa qualquer. Muito honestamente. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião sobre este tópico, o que vos vier na alma, livremente, se concordam, se discordam, estão completamente à vontade. Relembro que hoje há debate às 8h30 entre Catarina Martins e João Coutinho Figueiredo, e o Francisco Palpeira do Livre, e acho que o PAN também lá vai estar. O link vai estar no primeiro comentário. Ficamos por aqui, meus amigos, muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.